Estivemos acompanhando mais um grande jogo do Campeonato Amador organizado pela Liga Bragantina de Futebol. União Água Comprida recebeu em seus domínios a forte equipe do FAC e num jogo muito disputado e com várias chances de gols para ambos os lados, o FAC se saiu melhor e, aproveitando uma de suas oportunidades, marcou com o artilheiro Messias e venceu pelo placar de 1-0. Confiram com exclusividade o que de melhor aconteceu nesse jogão, acompanhado pelo programa FOA, lado a lado com o futebol amador de nossa cidade.
Após o apito final da arbitragem, o experiente goleiro gaúcho do União Água Comprida e o técnico Paulinho do Barril, da equipe do FAC, falaram do jogo e da campanha de suas equipes na competição. Como vocês viram aí, foi um grande jogo mesmo. Nosso time lutou até o final. Você vê que aí no segundo tempo praticamente acho que eles chutaram nenhuma bola no gol. Acho que nosso time merecia um resultado melhor. Igual semana passada, quem assistiu o jogo aqui, nós perdemos de 6 do Cruzeiro, mas estava ganhando de 1-0, terminou o primeiro tempo 1-1 e depois tomamos uns gols meio besta, sem tirar o mérito do time deles também, que é muito bom. E o jogo é assim, né, Edu? Quem não faz acaba levando. Tomamos um golzinho besta no finalzinho, aí acabando o primeiro tempo. Depois, infelizmente, não conseguimos reverter o placar, mas também perdemos para uma grande equipe também, que estão de parabéns pela vitória. É uma chave complicada, né, Gaúcho? Todo mundo denominou chave da morte. A equipe vem jogando bem, coleciona bons jogos e infelizmente não vence. Começa a ficar difícil para buscar a classificação? Começa, né, Edu? Mas a gente tem mais um jogo da primeira fase, depois tem mais um retorno inteiro ainda. O nosso time, Edu, é um time, você pode ver, a maioria aí é molecada, né? O nível de idade é muito baixo, né? Um ou dois aí mais experiente aí, mas a molecada tem vontade. Você assistir o jogo, vocês viram aí que, infelizmente, né, não tivemos um resultado melhor. Não foi por culpa nossa, foi por aí falta um pouquinho de sorte também. Parabéns pelo bom jogo e boa sorte no restante da competição, Gaúcho. Não, obrigado a vocês pela cobertura, obrigado aí. E também perdemos para um grande time também aí, né? Tem excelentes jogadores e excelentes pessoas do lado de lá. Temos que respeitar, saber perder. Se Deus quiser, a partir de sábado que vem, ver se a gente consegue começar a reverter essa situação aí. Conversar com o treinador da equipe do FAC, Paulinho do Barril. Término do primeiro turno, finalzinho, Paulinho. Acho que o FAC conseguiu o objetivo, né? Tá aí na primeira colocação do grupo. Hoje um jogo difícil, mas conseguiu uma grande vitória. É um jogo difícil, a gente esperava já. Tem gente que está acompanhando esse time da Água Comprida, né? Eles não vinham de bons resultados, mas é um time qualificado. O time sabia que ia dar trabalho e mostrou isso. O jogo foi muito complicado, mas conseguimos a vitória por 1-0 e isso é muito importante para dar sequência no campeonato. Acabamos o primeiro turno em primeiro lugar, isso é um fator importante, com 4 vitórias e um empate. Uma chave complicada, todo mundo sabe disso. E a gente agora segue aí, fechando o primeiro turno em primeiro lugar, é muito importante para a caminhada para a classificação. Quem dizia que era a chave da morte, o Ferroviário fez sua parte, né? Terminou, como você falou, em primeiro lugar do grupo, na primeira fase. O objetivo é esse, Paulinho, terminar também o segundo turno em primeiro, para pegar um adversário relativamente mais fraco lá na frente? A gente eu costumo trabalhar um jogo por jogo, né? Então o próximo objetivo é a próxima vitória, né? A gente tem que buscar a próxima vitória, sempre buscando jogo a jogo e tentar a classificação, independente se for o primeiro ou o segundo, portanto é classificar entre os 4. Parabéns aí pela grande campanha, primeiro lugar. Boa sorte no restante da competição, Paulinho. Obrigado a vocês pela cobertura e pelo apoio ao futebol amador de Bragança Paulista. Obrigado. Oferecimento Reis Hot Dog, o melhor hot dog de Bragança Paulista e região. Conheça a nossa nova unidade, localizado à Rua Minas Gerais, número 329, no Júlio de Mesquita. Ligue e encomende o seu lanche, 94337 5691.